Estamos de volta falando sobre os benefícios do sangue de Jesus. Purificação, Ele nos purifica de todo pecado, mas Ele nos santifica também. O significado também de santificação, o significado da palavra santificação também pode-se dizer que é separação. Nós somos separados para Deus. Santificado é que Deus nos separa para ser útil para Ele, para viver para Ele, para a glória dEle. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Aquele que é separado por Deus como possessão, pertencendo a Ele e para o seu serviço, para ser útil a Deus, separado para Deus. Ele é uma pessoa santa. Não significa separação do pecado, porque vamos sempre lutar contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado, né? É uma separação de tudo que o mundo oferece. Estilo de vida mundano, separado para viver para o serviço de Deus, não é? A gente faz coisas, por exemplo, diferente. Aquele que tem Jesus, ele tem o vinho do Espírito Santo, o vinho da alegria, não precisa de se embriagar, porque tem pessoas que se sentem felizes, que estão no mundo, se elas, desculpa falar a palavra, enchem a cara para esquecer as suas dores. Nós não precisamos disso. Nós nos enchemos do Espírito de Deus, Deus nos faz feliz. Eu conheço pessoas que elas têm que se panturrar de remédio e bebida para poder dormir à noite. Eu tenho que me embriagar, porque daí eu caio de bêbado, eu caio na cama e durmo. Não, nós não precisamos disso. Então, o que Deus está falando para nós aqui, para você, não significa que você vai separar do pecado, porque o pecado a gente vai lutar até o dia que a gente morrer. Só no céu a gente vai lutar mais contra o pecado, lá não lutaremos mais. Mas enquanto estamos aqui, não é? Mas é uma separação daquilo que o mundo te oferece. Olha o que diz Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Anote esse versículo. Anote 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16, Levítico capítulo 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. Deus está falando, se separa dessas coisas que agridem a minha santidade, porque Deus falou, eu sou santo. Deus nos separou em Cristo para sermos dele, sim. E qual é a atitude do homem que é separado para servir Deus? Rendição e consagração. Olha que forte. O que é a atitude daquele homem que é separado? Você e eu somos separados para ser santos, que é benefício do sangue de Jesus, a santificação. Mas o que marca essa santificação? O que produz? Uma rendição minha a Ele e uma consagração a Deus. Eu consagro a minha vida a Ele. Eu rendo a Ele. Hebreus 13, anote aí. Hebreus 13, versículo 12. Por isso foi que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu. Jesus sofreu, derramou sangue para santificar o povo. Deixa eu aqui colocar aqui minha caderninha, anotar melhor isso aqui. Jesus, para santificar você e eu, derramou o seu próprio sangue e sofreu. Forte, né? Isso está em Hebreus 13, 12. E eu amo o próximo versículo, que é Filipenses 1, 6. Amo, amo, amo. Sempre eu estou falando desse versículo. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo, o dia que Ele vier nos buscar. Até lá, Ele vai estar completando. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completá-la. Que boa obra é essa? Da salvação, da purificação. Ele vai santificando você, a boa obra da santificação. Cada dia você vai ficando mais como Jesus, mais amigo de Deus, mais dependente, mais rendido, mais separado, mais santificado. Uau, isso é muito forte. Então Deus está nos levando a isso. Por isso que Jesus veio e é aquele que começou. Quem é aquele? É Deus, é Jesus, o Espírito Santo começou. Começou me reconciliando, depois Ele começou me remindo, depois Ele começou me purificando e agora santificando. Ele vai completar
esse completar é cada dia me santificando mais. Santificação não é algo instantâneo. Uf, tá santo agora. Não, é um processo. Cada dia ele faz uma boa obra, vai continuando. É contínuo. Aquele que começou, ele vai completar. Então, ele começou, está fazendo e vai completar. Então, a santificação, não fique impaciente com você. Ah, mas eu estou tão difícil, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, como que eu tenho que mudar? Precisamos mudar, mas Jesus vai nos mudar. É um processo contínuo que ele está trabalhando. Santificação não é instantânea, é progressiva, é contínuo, é um processo cada dia. A santificação não vem automaticamente. Somos orientados a buscar, né, orar por santidade, né? Olha, Hebreus 12 fala isso, no versículo 14, fala, olha, sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é um luxo, é uma necessidade. Eu preciso santificar, porque sem santificação na minha vida, eu não vou chegar no céu. Eu não vou ver o Senhor. Abrir mão de raiva, de rancor, de ressentimento, de sensualidade, da mentira, do pecado que tão tenazmente está me assediando. Eu tenho que abrir mão. E nós devemos orar por santidade. Jesus me santifica mais. Jesus santifica, cria em mim. E muitas orações que a gente pode pedir por santidade é a oração que Davi fazia no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, me purifica e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito santificado. Ore. Deus fala para nós, devemos orar, buscar a santificação. Não é a ausência do pecado que produz a santificação, mas sim a santificação vem com a presença de Deus. Porque pecado você vai lutar sempre, está lá sempre presente. Então não é a questão da ausência dele, mas da presença de Deus que te santifica. Porque quando você tem a presença de Deus, ele te ajuda a combater e vencer aquele pecado que tão tenazmente te assedia. Como Davi falava, o meu pecado está sempre diante de mim. Está ali, porque está sempre ali. Você está lutando. Então não é questão de ausência de pecado, é presença de Deus para lutar contra aquele pecado. Então a presença de Deus. Existem muitas pessoas que não tocam no que é impuro, não falam o que é impuro, vivem na lei, né? Mas não andam perto de Deus. Não se submetem, não oram e falam, Jesus, muda o meu caráter, me ajuda a vencer, a ser santo, me purifica, eu me arrependo. Não, elas só querem obedecer um monte de leizinha, mas não perdoam, tem mágoa, sabe? Não se aproximam mais de Deus. Não adianta você seguir um monte de lei. Santidade não é seguir lei, é seguir Cristo e ter a presença de Cristo em nós, buscar Jesus. É Ele que nos santifica. Portanto, Cristo em nós é a nossa santidade. O sangue dele na cruz foi vertido para nos fazer santos, como Deus é santo. Então, Cristo em nós, a nossa comunhão com Cristo é a nossa santidade. Pois quanto mais próximo eu for, né, for o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Jesus, mais refletiremos a sua santidade, porque Jesus é santo. Quanto mais eu ando com Jesus, me submeto a Jesus, estou na presença de Jesus, mais eu vou refletir Jesus, porque Ele é santo. Não vou refletir eu, vou refletir aquele com quem eu estou andando. Na presença dele, ele vai sair de nós. Por isso que fala lá em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, santidade é Jesus ser visto. Não haverá santidade sem primeiro haver arrependimento. Isso é muito forte. Eu nunca vou poder ter uma vida de santidade diante de Deus se eu não me arrepender dos erros que eu cometo, do pecado que eu cometo, do pecado que eu cedo para Ele. O pecado da fofoca, o pecado da crítica, do julgar, da inveja, da maldade, o pecado da falta do perdão, da malícia, o pecado do ressentimento, da raiva, o pecado do ódio, o pecado do rancor, o pecado da sensualidade.
pecado da omissão, quando eu omito em fazer uma coisa, o pecado da falta da verdade. São tantos pecados. Eu nunca, a Bíblia, aqui Deus está falando conosco aqui. Eu nunca vou poder me aproximar de Deus se eu não me arrependo dos meus pecados. Olha que pensamento forte que eu peguei de um livro. Eu super recomendo esse livro para você. Pena que ele não está mais em publicação. Já foi editado, acabou, não publicam mais. Então, se você tem a cópia, que bom que você tem. Se você não tem, você vai ter que emprestar de alguém, ou você pode ir num sebo e ver se você encontra esse livro. É chamado O Desafio da Santidade. E o nome do seu autor é Francis Frangipane. Ele é um homem de Deus. Eu tenho esse livro, mas eu não vou prestar para ninguém. Ele é uma bênção. Se você está determinado em ser santo, tem o desejo de ser santo, continuará em arrependimento até que seja santo. E a gente não vai chegar ao grau de santidade aqui nessa terra. É só no céu. Então isso quer dizer que até o dia que eu morrer, eu sempre vou ter que estar me arrependendo das minhas atitudes, dos meus maneiras de ser. Então, arrependimento é um estilo de vida. Sempre vou precisar me arrepender. As pessoas falam, mas eu fui para a igreja, eu fui lá para o encontro, um seminário lá no meio de um sítio ali. Eu fui num momento de um retiro espiritual e lá eu confessei meus pecados. Querido, quando você volta, você vai continuamente ter alguma atitude que vai não está certo, vai ser um pecado. É contínuo. Por isso que santidade, Deus opera essa santidade em nós, vai trabalhando à medida que nós vamos nos rendendo. Vamos santificando, sim, à medida que nós nos arrependermos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos santificar, nos fazer puros, né? Mas nós precisamos nos arrepender. E o que precede o arrependimento? É o sentimento de eu sentir a culpa do meu pecado. Sabe? É sentir aquele sentimento de que eu estou errado. Eu me arrependo porque eu percebo que eu estou ali transgredindo. Eu preciso confessar. Mas para confessar, eu tenho que reconhecer. E isso faz parte da santidade. Por isso o homem santo sempre se arrepende. Ah, não, irmã, isso é só o pecador que fica se arrependendo. Ué, nós somos, a nossa índole o pecado vem para nos tentar. Nós somos santos, mas lutando contra o pecado. Então, ser santo é estar numa guerra contínua. O homem santo é um soldado de Cristo, lutando para chegar no céu. Lutando contra o pecado que vem de fora, Satanás, e a predisposição interior. Interior, sim, eu tenho uma carne. Nós somos seres carnais. Aqui dentro eu tenho que vigiar o que está aqui. Porque eu tenho dois inimigos. O de fora, Satanás, e o que está residente aqui em mim, que é a minha carne. Que eu tenho que vigiar. Porque se eu deixar ela fazer o que ela quer, ela não perdoa, ela não ama, ela é, maldosa, ela é rixosa, ela é ressentida, amargurada, porque o fruto, olha gente, a carne não é brincadeira não. Então, para minha santidade, eu tenho que entender, eu luto contra o diabo que está lá fora e contra eu mesma que eu tenho que me policiar, vigiar. O Espírito Santo nos ajuda, mas temos que nos render a Ele, portanto, arrependimento é necessário. Se desejarmos ser santos, devemos conhecer intimamente a pessoa que a Bíblia chama de a palavra. Quem que é a palavra? O verbo. Deus, Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra dele. Não tem como eu me santificar sem ler a palavra de Deus, sem Bíblia. Não existe. Eu quero ser santo como Jesus é santo, mas eu vou pôr minha Bíblia lá na prateleira e deixar ela lá um mês estacionada, 2 meses, 1 ano. Querido, é o sangue de Jesus, mas a palavra dele. Por isso que fala em Efésios, purificando a noiva pela
palavra. A Bíblia diz: sejam transformados para que possais saber o que? Transformação da nossa mente. Através do que mesmo? Da palavra. Para que eu possa fazer o quê? Cumprir, né? Eu possa entender o bom, perfeito e agradável vontade de Deus para mim. Na palavra. Olha o que diz o Salmo 119, está aqui. Versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é que vai ser puro, santo? Observando a palavra de Deus. Lendo a palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu consigo vencer o pecado e não pecar contra ti? Escondendo a palavra no meu coração. Por isso a palavra nos ajuda a sermos santos, ela nos alimenta, nos fortalece. Palavra, oração, orar para Deus, adorar a Deus, jejuar a Deus. São todos processos, são todas coisas, armas, né? São benefícios que a gente pode usar para a nossa santidade. Precisamos disso. E entender que é um processo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa boa obra. Não vai ser de uma vez só, instantâneo, não. É progressivo. Todos os dias eu desejo ser mais santa hoje do que eu fui ontem. E mais amanhã do que eu estou sendo hoje. Você está entendendo? E a gente às vezes escorrega. Ai, eu errei. Mas Jesus nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Então, o pensamento desse livro que eu gosto muito, do pastor Francis Frangipane, que ele fala assim: não menospreze o arrependimento, porque para cada momento de substancial crescimento espiritual vai se deslanchar, esse crescimento se deslancha a partir de profundos momentos de arrependimento. Quando você começa a se arrepender e vá para o pó, Deus está te preparando para crescer mais no conhecimento, na santidade, nos planos que Ele tem para você. Por isso que Davi era um homem que continuamente se arrependia. E ele escreveu os salmos mais tremendos, inspirado pelo Espírito Santo. Ele cresceu, ele foi um grande não, ele foi um pequeno homem de Deus, porque Deus que é grande na nossa vida. Mas ele foi um homem cheio da graça de Deus, porque ele entendeu isso. Ele se arrependia sempre. E um dia Deus falou isso para mim. Um dia eu estava olhando um salmo de Davi e eu falei: meu pai, que salmo lindo, não estava nem escrito na Bíblia, estava numa parede de um estabelecimento comercial aqui em Manaus e o dono do estabelecimento era um crente, um cristão, ele colocou o salmo e eu parei para olhar aquele salmo, falei: Deus, que salmo lindo, meu pai, Davi era um homem segundo o teu coração, né, pai? E Deus falou sim, Deus me respondeu, eu estava falando com Deus, olhando aquele salmo, e aí Deus foi um pouquinho além. Ele falou assim: sabe por que ele era um segundo meu coração? E eu falei: não, Senhor, por quê? Tudo em mente, eu não estava falando, estava só pensando. Pessoas passando para um lado, para o outro, era numa loja, né? E eu nem estava aí por elas, eu estava ali olhando aquele salmo, naquela parede, e falei: sim, Senhor, por quê? Porque Deus me perguntou: sabe por que ele é homem segundo o meu coração? Eu falei: não, Deus, por quê? Ele falou: porque ele se arrependia, ele errava. Deus falou para mim: Raquel, ele errou, ele pecou, mas para cada pecado que ele cometia, ele se arrependia do seu erro. Uau! Isso é forte. Arrependimento. E hoje Deus está falando com você e comigo. Mas naquela época, eu estava com umas pendências no meu coração. E sabe o que Deus falou para mim? Eu pensei que Deus acabou tudo ali. Oh, bem, que benção, eu vou assim. Aí Deus continuou. E não como você, minha filha. Eu assim, como assim? Que muitas vezes você erra, você peca, mas você faz como aquele tapetinho. Você joga por debaixo os teus erros do tapete e você não os confessa para mim. Aquilo ali foi assim, zum! Eu fiquei quieta naquela tarde, naquele local público, eu abaixei a minha cabeça, olhando aquele salmo, e eu me arrependi. Falei: Jesus, me perdoa, eu estou errada, é verdade.
Muitas vezes eu quero lidar com o pecado só escondendo, deixando, depois eu trato isso. Não, pecado tem que ser tratado imediatamente. Você tem uma pendência no teu coração, se arrependa hoje, agora. Porque Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. O processo continua. Quanto mais eu me arrependo, mais Ele me santifica. Tremenda essa palavra de Deus, né, para o nosso coração. Falamos hoje sobre purificação e santificação através do sangue de Jesus. Amém? Vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais orando com você.